Oi, 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 seja muito bem-vindo a mais um estudo da Palavra de Deus e hoje nós vamos ler Mateus, capítulo 12, dos versos 1 ao 14. Uma mensagem muito diretiva para os nossos dias, muito atual e que com certeza vai revelar muito e vai tirar muitas dúvidas que nós temos cotidianamente, do que nós podemos ou não fazer aos sábados, o que o sábado significa, e é nessa mensagem que o Senhor vai falar muito comigo e com você. Amém? Vamos dar início. Pegue a sua Bíblia, pegue uma caneta, um papel. Não perca a oportunidade de compartilhar esse vídeo com alguém que você considera que esteja precisando dessa pessoa, ou alguém que o Espírito Santo está te lembrando. Não perde a oportunidade de abençoar a vida de um irmão ou de uma irmã. Vamos começar? Amém. No primeiro versículo do capítulo 12, diz assim, ó: Naquela ocasião, Jesus passou pelas lavouras de cereal no sábado. Seus discípulos estavam com fome e começaram a colher espigas para comê-las. Os fariseus, quem eram os fariseus? Os fariseus eram os religiosos, aqueles que entendiam de tudo que estava escrito na lei, lá no Antigo Testamento. Vendo aquilo, lhes disseram: Olha, os teus discípulos estão fazendo o que não é permitido no sábado. Ele respondeu, Jesus respondeu, né? Vocês não leram o que fez Davi quando ele e seus companheiros estavam com fome? Vocês vão perceber agora quão Jesus é intencional, o quão Jesus foi didático, o quão Jesus foi paciente, foi bondoso, amoroso, misericordioso. Os fariseus eram aqueles judeus que entendiam da lei, lá da lei de Moisés, lá do Antigo Testamento. Eles sabiam aquelas 600 e tantas leis na cabeça, decorado, eles sabiam perfeitamente. Só que eles não tinham o Espírito Santo, eles eles conheciam, mas não entendiam, não viviam aquilo, entende? Então, Jesus trouxe para eles, ele vai dar 3 exemplos a partir de agora, para mostrar para eles o que dizia a lei lá que eles tanto falam sobre comer, colher no sábado. E Jesus vai trazer aqui 3 exemplos, 3 obras diferentes que foram feitas no sábado para com benefício o outro, né? Daqui a pouquinho a gente vai entrar mais no que é necessário aqui, no que eu quero comentar com vocês sobre isso. Então ele pergunta, né? Vocês não leram o que fez Davi quando ele e seus discípulos e seus companheiros estavam com fome? Aí lá no verso 4 diz: Ele entrou na casa de Deus e, junto com os seus companheiros, comeu os pães da presença, o que não lhes era permitido fazer, mas apenas aos sacerdotes. Né? Aqui ele está falando o quê? Sobre as obras de necessidade. O que é que Jesus está dizendo para esses fariseus aqui? Olhe, que esse primeiro exemplo parece muito com o exemplo dos discípulos, né? Que os fariseus tinham acabado de mostrar um erro para Jesus dos seus discípulos. Jesus está dizendo aqui para ele: olha, a vida é mais importante do que do que a lei. A vida é mais importante do que a regra. Então, eles não estão roubando, eles não estão matando, eles estão fazendo algo lícito. Mesmo assim, ó, aqui ele ainda diz assim para 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 eles, ó. Ele ainda dá ênfase que Davi entrou e comeu o pão da presença, o que não era lhe permitido fazer, ou seja, Davi era como se o erro de Davi tivesse sido pior do que o erro dos discípulos dele. Por quê? Porque era permitido colher, só não era permitido colher quando? No sábado. No caso de Davi, não era permitido
comer aquele pão em momento nenhum, porque aquele pão que Davi comeu, ele era específico para os sacerdotes, né? Então, Jesus trouxe esse ponto. Aí no verso 5 ele diz assim: ou vocês não leram na lei que no sábado os sacerdotes no templo profanaram esse dia e contudo ficaram sem culpa? Eu digo a vocês que aqui está o que é maior do que o templo. Aí aqui o Senhor vem mostrar o quê? As obras de necessidade. O sábado ele foi feito para quê? O sábado foi feito para adoração. O sábado foi feito para o descanso do homem. Não foi para descanso de Deus. Deus não precisa descansar. O sábado foi feito para o descanso do homem. Eu não sei você, mas aqui, aqui na minha casa, a gente precisa se obrigar praticamente a descansar. Porque senão a gente fica colocando uma coisa em cima da outra, é muito trabalho, é muita coisa para pensar, é muito negócio para fazer, é muito tudo, são muitas preocupações que a terra colocou na nossa mente. E aí a gente acaba esquecendo de descansar e colocando culpa em quem? Em Deus. Acaba perdendo tempo para quem? Para Deus. Deus sabia tanto que a gente ia fazer as coisas, colocar as coisas na ordem errada, que ele separou um dia para que a gente descansasse e pudesse adorá-lo. Porque ele sabia que se nós não tivéssemos essa regra do descanso, nós iríamos trabalhar, feito louco, e iríamos esquecer dele. Se mesmo com essa regra, né, de descansarmos um dia, a gente esquece dele, você imagina se não houvesse. No verso 7 diz assim: se vocês soubessem o que significam essas palavras, eu imagino Jesus contando para ele: oh, meus filhos, se vocês soubessem o que significam essas palavras, desejo misericórdia, não sacrifícios. Não teriam condenado inocentes, pois o Filho do Homem é o Senhor do sábado. O Senhor está aqui, ó. Jesus, parece que eu estou escutando a paciência dele falando com esses fariseus, falando com esses religiosos, todos cheios de razão. Parece que eu estou escutando a voz de Jesus. E ele dizendo: meus filhos, eu desejo misericórdia, eu não desejo sacrifício, eu não desejo que você se mate, não. Eu quero que você tenha misericórdia do seu irmão. Eu desejo é que você ame o seu irmão. Eu desejo é que você cure o seu irmão, que você salve, né? Parece que eu estou escutando ele falar. No verso 9 ele diz assim: saindo daquele lugar, dirigiu-se à sinagoga deles, a sinagoga dos fariseus. E estava ali um homem com uma das mãos atrofiadas. Procurando um motivo para acusar Jesus, eles lhe perguntaram: e aí, Jesus? Não tem isso não, tá? Eu estou conjecturando aqui. E aí, Jesus? É permitido ou não curar no sábado? Né? Eles perguntam: é permitido curar no sábado? E Jesus respondeu: qual de vocês, se tiver uma ovelha e ela cair num buraco no sábado, não irá pegá-la e tirá-la de lá? Quanto mais vale um homem do que uma ovelha? Portanto, é sim permitido fazer o bem no sábado. É sim permitido curar no sábado. É sim permitido ter misericórdia no sábado. É sim permitido você fazer a mudança do seu irmão no sábado. É sim permitido você ir lá na casa do seu vizinho e lavar a louça dele porque ela está de resguardo. É sim permitido você fazer o bem no sábado. Então ele disse ao homem: estenda a mão. Ele a estendeu e ela foi restaurada e ficou boa como a outra. Então os fariseus saíram dali e começaram a conspirar sobre como poderiam matar Jesus.
Ai, Senhor, tem de misericórdia de nós, tem de misericórdia de nós. Vocês percebem que o Senhor criou um dia específico para que nós pudéssemos adorá-lo e que nós pudéssemos descansar nele, né? Porque ele disse aqui no verso 11, no capítulo 11, nos versos 29 e 30, ele diz assim, ó: tomem sobre vocês, não, no verso 28, ele diz: venham a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu darei o descanso a vocês. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, pois eu sou manso e humilde de coração, e vocês encontrarão descanso para suas almas, pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. O Senhor criou o sábado porque ele sabia disso daqui, ó. Ele sabia que a gente ia trabalhar mais do que as nossas forças conseguem. Ele sabia que nós íamos procurar ter problema mais do que a nossa mente consegue suportar. Ele sabia que nós iríamos nos comparar mais do que a nossa alma consegue perceber. Entendeu? Por isso que ele sabia tanto que ele disse aqui, ó: venham a mim. Venham a mim quando? No sábado, na segunda, na terça, no domingo. Separem um dia, ele está dizendo aqui, ó: separem um dia da sua semana para você descansar em mim, com louvor, adoração, dedicação. É um dia especial que você pode fazer um jejum, que você pode separar somente para o Senhor. Ele sabia desse dia. E aí, no meio do caminho, ele encontra quem? Religiosos, fariseus, que se apegam às regras, mas que não vivem, que não entendem, que não amam. A lei, ele quer dizer que a lei não serve, serve, mas a lei com amor, aí é o evangelho. Lei sem amor é ditadura, é guerra. A lei sem amor é destruição. A lei com amor é o evangelho, é o que Jesus viveu aqui. Amém? Vamos orar? Senhor Deus, muito obrigado por essa direção, Deus. Muito obrigado, Senhor, porque Tu criou um dia pensando em nós, pensando nos fardos que nós mesmos criamos, nos julgos, Pai, que entram na nossa mente. Senhor, venho te pedir alívio, venho te pedir, Senhor, descanso na nossa alma, na nossa mente, no nosso físico. Senhor Deus, eu quero te pedir que Tu nos livre da religiosidade e que nós venhamos a aprender a amar a Ti acima de todas as coisas. Pai, eu quero te pedir, Senhor Jesus, que nós venhamos a aprender da Tua palavra e que contigo a gente venha aprender, Senhor, a colocar em prática com amor. Tudo que Tu nos ensina, Pai, sem amor vira destruição. Então, Pai, que nós venhamos aprender de Ti e assim, Senhor Jesus, viver em amor. Amor, fazer tudo com amor. O amor é Jesus. Ô Espírito Santo, enche-nos da Tua presença, preenche todos os vazios do nosso coração, tira o pecado que está entranhado aqui nas nossas vestes. Pai, tira, faz de tudo, Pai, para tirar esse cheiro de pecado que há em nós. E coloca em nós o Teu cheiro, o Teu perfume. Faz com que nós exalemos, Pai, o Teu bom perfume. Nos ajuda. Nós precisamos de Ti, Espírito Santo de Deus. Nós precisamos de Ti. Enche-nos, enche-nos, enche-nos nesse dia. Nós precisamos do maná de hoje. Muito obrigada. Muito obrigada por essa palavra, ser o maná que nós precisamos hoje, Jesus. Obrigada. É isso que eu te agradeço. Em nome de Jesus. Amém.
Amém. Fiquem com Deus e até amanhã.